Bom dia, galerinha, tá? Então a gente vai dar início a mais uma aula de geografia. A gente vai falar sobre a formação geológica, tempo e natureza, tá? Na página 85 do livro de vocês. Então lembra que eu já vinha trabalhando sobre essa questão, sobre a estrutura geológica que eu falei na aula passada. Então hoje a gente vai falar sobre essa formação, como ela se deu, né? E principalmente essa questão de tempo e natureza é importante, né? Porque conforme o tempo, com o passar do tempo, a natureza ela vai se transformando e o planeta Terra também vai se transformando. Então, observe aí. Olha aí. Formação geológica, tempo e natureza. A formação da Terra começou a ser pesquisada mais profundamente há cerca de 2 séculos, graças às técnicas desenvolvidas na Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, gente, ela foi muito importante porque foi por meio dela que a Terra, né, a formação, a estrutura da Terra, ela começou o quê? A ser pesquisada, a ser levada a sério. Tá? Então, o que foi, para quem não sabe, o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, ela foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa, né, nos séculos 18 e 19. E principalmente, né, a principal particularidade dessa revolução, da Revolução Industrial, foi a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado e com o uso de máquinas, né? Então, antes praticamente era um trabalho bem artesanal, bem rudimentar. Então, com a Revolução Industrial, o homem ele passa a, a trabalhar de forma assalariada, ter um dinheiro no final do mês e principalmente ter usos de outras técnicas e principalmente de máquinas. Então, através desse período, né, de transformação, de mudança, que a Terra começou o quê? A ser repensada. O Iluminismo, que foi um movimento intelectual da época, tá, do século XVII, valorizou o conhecimento científico e a racionalidade crítica do questionamento filosófico, recusando todas as formas de dogmatismo, especialmente das doutrinas políticas e religiosas tradicionais. Ah, professora, o que foi iluminismo? Não sei se alguém já ouviu, tá? Mas o iluminismo foi um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra. Então, não só na Inglaterra, mas também em Holanda e França. Então, nessa época, o desenvolvimento cultural que vinha ocorrendo desde o Renascimento deu origem à ideia de liberdade política e econômica defendidas pela burguesia. Ou seja, era como se fosse um modo de pensamento, tá? Um pensamento da época, tá? Por isso que ele fala que foi um desenvolvimento cultural que vinha, né? Que trabalhava essa questão do conhecimento científico, valorizava o conhecimento científico e principalmente essa questão dessa racionalidade crítica referente a essa transformação da Terra, tá? Olha aí. Hoje se sabe que quando o planeta foi formado, ele era bastante diferente, ou seja, ele passou por várias transformações, até que os continentes atingissem a disposição atual período de tempo se passou, né? Então hoje se tem a forma que os continentes eles apresentam hoje é devido a um processo de transformação que a Terra ela foi passando. E a gente vai ver isso agora. Olha aí, a formação geológica, tempo e natureza. Então, a Terra, no primeiro momento, ela possuía o quê? Era formada por 3 grandes continentes, né? Que os cientistas chamados de Angara, Gondwana e Euramérica. Como vocês estão vendo, esses 3 continentes aí, tá? 3 continentes muito importantes. Então, foram continentes bem antigos, foram supercontinentes, né? E aos primeiros 500 milhões de anos, a Terra era formada por esses 3 continentes. Tá. Com o passar do tempo, esses continentes eles foram se aproximando, né? Se aproximando, se juntando, até que há cerca de 250 milhões de anos, durante o Triássico. O que foi o período Triássico, gente? O período Triássico, ele foi um período que geológico, que se estendeu, ele desde cerca de 252 a 201 milhões de anos atrás, ou seja, há muito tempo atrás. Então, ele foi um período num período da era Mesozoica, né? Um período que foi o surgimento dos dinossauros, né?
Então, durante o período, né, o início e o fim do período são marcados por evento de extinção em massa. Ou seja, foi um período de surgimento de dinossauro. Então, o período Triássico ele foi um período geológico que existiu há 250 milhões de anos atrás. Então, ele é marcado por esse período de surgimento, né, dos dinossauros e principalmente pela extinção dos mesmos. Então, eles se juntaram, formando um continente único, chamado de Pangeia, como vocês estão vendo aqui na imagem. É importante a gente ressaltar isso aqui, galera. Então, eles antes eram 3 continentes separados. Depois de um tempo, esses continentes fizeram o quê? Eles se juntaram, como vocês estão vendo, e formaram um super hipercontinente, que é a Pangeia, que é chamada de Terra Única, tá? Aí a gente pode também ressaltar que a Pangeia é como se fosse... Lembrar de Pangeia é a junção desses 3 continentes, tá? Então, Pan significa todo e Gea significa terra, ou seja, todas as terras. Então, ou seja, todas as terras significa a junção dessas terras, a junção desses 3 continentes. Então, foi um supercontinente existente nesse período, tá, gente? Então, quando os continentes existentes atualmente estavam unidos, era um único bloco continental, tá? Então, ele formou esse grande bloco. Aí sim, com o passar do tempo, esses continentes foram se aproximando, até que há cerca de 250 milhões de anos, durante o Triássico, eles se juntaram formando um continente único, a Pangeia. Como eu falei para vocês, eles se juntaram e formaram o que? A Pangeia, tá? Há 125 milhões de anos, a América do Sul começou a se separar da África. Teve uma outra transformação e começou o quê? A se separar, dando origem ao Atlântico Sul. Somente há 645 milhões de anos é que os continentes chegaram ao posicionamento atual, a esse posicionamento aqui, o que é um período recente em termos geológicos, ou seja, se os continentes têm a forma que tem hoje, é devido a esse período aqui, a período de quê? De afastamento. Tá, e aqui é importante a gente ressaltar que todo esse processo, eles começaram o que? A desencadear outros e outros processos também, como vocês estão vendo aqui sobre as placas litosféricas, ou a gente pode também chamar de placas tectônicas, como vocês estão vendo, tá? Então, as placas tectônicas, elas são grandes blocos, como vocês estão vendo aqui, tá? Grandes blocos, olha aqui, em montes, tá? Só estou circulando alguns, que compõem a crosta terrestre. A Terra divide-se em 14 principais placas, gente, 14 principais placas tectônicas, as quais se movimentam sobre o manto de forma lenta e continua podendo aproximar-se, tá? Ou então se afastando uma da outra. Ao mesmo tempo que elas se juntam, elas também o quê? Se afastam. Tem movimentos diferentes, tá, gente? Por isso que vocês estão vendo aqui a área de placas, área de separação das placas. Então, porque ela tem esses movimentos também que é importante. Então, a gente pode chamar de placas litosféricas, como também a gente pode chamar de placas tectônicas. Olha aí os processos de transformação. Os processos que modificam a superfície terrestre podem ser vagarosos ou rápidos, tá? É por isso que hoje, aquelas transformações que eu falei para vocês sobre os continentes, demorou muitos e muitos anos, gente, milhões e milhões de anos, tá? Então, professora, será que vai ter uma outra transformação com os continentes se afastarem mais ou se juntarem? Isso já não sei responder para vocês, mas eu acredito que não chegaria a esse nível, tá? Então, eu estou falando sobre os processos de transformação da Terra, principalmente na superfície onde a gente vive, né? Na superfície terrestre. Então, ele fala que pode ser vagarosos, né? Ou rápidos. E a gente vem falar sobre esses 2 fatores aqui é importante, tá, gente? Os processos de transformações orogenéticos e os morfológicos. Os orogenéticos, eles determinam a formação de montanhas. E os morfológicos determinam a formação das rochas.
orogenéticos, lembra, montanha, morfológicos, rochas, tá? Então, alguns fenômenos provocam transformações rápidas, como os terremotos e as erupções vulcânicas, que alteram instantaneamente a superfície da Terra, tá? A erosão é um exemplo dessa exploração lenta, gente. É muito importante a gente falar sobre a erosão, porque a erosão, ela é uma ação desses processos superficiais, tá? Que remove solo, rochas, ou seja, o material que está desgastado, ele acaba sendo o quê? Dissolvido de um local da costa terrestre. Ele começa a ser desmanchado. Quando ele é desmanchado, com a chuva, ele é transportado o quê? Para um outro local. Tá? Esse que é o processo. Quando eu falo de erosão, eu falo de processo quê? De desgaste. Desgaste de quê? De sedimentos. Que sedimentos são esses? De rochas, do solo, tá? Tudo isso é importante a gente falar. Então, ainda que seja um processo natural, a erosão pode ser classificada pela ação antrópica. Ou seja, é um processo natural? Gente, isso é muito importante, é um processo natural, mas ela se intensifica pela o quê? Pela nossa ação, tá? Então, ela vai se intensificar pela ação antrópica. E aqui a gente tem os processos de transformação, continuando ainda, tá? Além de classificados a partir da velocidade com que ocorre, os processos de transformação da crosta terrestre podem ser, isso aqui é importante vocês lembrarem e não esquecerem nunca mais, endógenos e exógenos. Quando eu falo de endógenos, lembre-se, endógenos, eu estou me referindo o quê? Ao interior da Terra, tá? São as forças naturais provenientes do interior da Terra. Quando fala de exógenos, gente, é referente o quê? Aos fatores externos, tá? Isso é importante. Endógeno, interno, exógeno, externo. E aqui são os processos endógenos, olha. Pelas atividades tectônicas que atingem a superfície, como terremotos, dobramentos e erupções vulcânicas, tá? Erupções vulcânicas. Pelas mudanças que ocorrem nas rochas em consequência de rearranjos estruturais, os elementos químicos que compõem os minerais, tá? Então, aqui são informações, características importantes, tá? Sobre os processos de transformação da Terra, dos processos endógenos, tá? Lembrando sempre que é dentro, tá? De dentro para, tá? Então é importante a gente ressaltar esse processozinho aqui para vocês. Não esqueçam, tá?